canal Oi Oi Oi, mais um vídeo aqui para vocês. E hoje o vídeo é história, né? Fatos históricos. O canal Oi 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 também gosta de contar fatos históricos, né? Senta que lá vem a história. O fato histórico que eu tenho para contar hoje é a Revolução Russa, né? Gente, Revolução Russa, que que aconteceu praticamente quase o ano todo de 1917, mas a Revolução Decisiva aconteceu em outubro, né? Em outubro de 1917. Pois então, antes de eu contar sobre a Revolução Russa, eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho, deixar comentários, porque tudo isso é importante, tá? Para a relevância do canal e o YouTube compartilhar o conteúdo para mais pessoas, tá? E ter mais visualizações no canal, pessoas inscritas, tá? Like, dislike, não importa. E o YouTube, né? Ele vai, se você se inscreve, dá like, dislike, comenta, o YouTube compartilha, né? Compartilha o canal do mesmo jeito, tá? Para outras pessoas, tá bom, gente? E o canal também tem um perfil no Instagram, @canal Oi Oi Oi, tá bom, gente? Que eu vou deixar aqui na edição, claro. Pois então, vamos começar aí, né? Revolução Russa, né? Por que aconteceu, a cronologia dos fatos e coisa e tal, né? O fato é que, durante os séculos 18 e 19, né? Até antes disso, a Rússia tinha a figura do czar, né? O czar, tipo um imperador, um rei, algo do tipo, alguma coisa assim, né? De figuras históricas, né? Creio eu, Ivan o Terrível, tá? No século XIV, alguma coisa, né? Tinha a figura do Ivan o Terrível. Tivemos no século XVIII a czarina Catarina Grande, tá? E o último, né? O último czar que teve, né? Foi Nicolau II. Esse que gerou aí até um desenho da Disney aí, Anastácia, como se ela fosse a princesa perdida, né, da família Romanov e coisa e tal, enfim, né? Mas o fato é que todo mundo da família Romanov morreu, tá, gente? No advento aí da Revolução Russa. Tá. E o que era, né, assim, a Rússia antes da Revolução Russa? Bom, a Rússia antes da Revolução Russa tinha lá o proletariado, né? Principalmente no século XIX, com o advento da Revolução Industrial, você tem os operários de fábrica, né? O proletariado, mas também o proletariado rural, né? Os trabalhadores rurais. Você também tinha, né, dentre os burgueses, né, dentre os ricos, né, as famílias ricas, você tinha aí os latifundiários, né, você tinha uma elite rural, né. Bando de burguês safado! Século XVIII, século XIX, na Rússia, né, você tinha essa elite rural, né, que eram as pessoas que davam suporte para o czar, né, no caso aí o Nicolau II, e também, assim, né, na época, Nicolau II era conhecido por ser uma liderança muito opressiva, né, principalmente em relação ao povo proletariado. E também nessa época haviam os pequenos burgueses, né, os burgueses liberais, cujos filhos estudavam nas universidades, né,
E esses rapazes que estudavam na universidade, mais ou menos aí no início do século XX, alguns começaram a ter contato com as ideias de Karl Marx, né? Karl Marx que escreveu o livro O Capital. Karl Marx, o gênio, escreveu O Capital. E escreveu outros livros sobre uma sociedade, né, socialista, comunista e coisa, enfim, né? E desmistificando aqui, tá, gente? Porque correu aí bastante fake news no Brasil, né? Dizendo que Karl Marx ajudou na Revolução Russa, que ele conheceu Stalin, que ele conheceu o Lenin. Não, meu amor. Não. Karl Marx, tá? Ele nasceu em 1818 na Alemanha e morreu em Londres em 1883, tá? Então, quando aconteceu a Revolução Russa, ele já estava mortinho lá faz tempo, tá, gente? O livro dele, O Capital, tá? O primeiro livro dele foi publicado em 1867, tá? E para desmistificar o negócio mais ainda, tá? O Lenin nasceu em 1870 e faleceu em 1924. Então, Lenin era só uma criança quando o Karl Marx faleceu, tá? E o Stalin nasceu em 1878 e morreu em 1953. Então, nenhum dos dois teve um contato direto de, assim, Karl Marx e tomar cafezinho na casa de Lenin e comer bolinho de chuva na casa do Stalin, tá, gente? Não. Fake. Isso é fake, tá? E continuando aqui, né? A Revolução Russa, tá? Ela aconteceu, o primeiro movimento, assim, de revolução aconteceu em fevereiro, tá? De 1917, onde a monarquia, né? A monarquia do czar Nicolau II, aí o pai da Anastácia, né? Foi derrubada essa monarquia, tá? Aí logo depois que essa monarquia foi derrubada, né? Foi destituída, entrou, né? Aí veio uma república liberal, tá? Veio uma república liberal. Aí depois dessa república liberal, que em outubro, tá? O partido bolchevique, tá? Implantou, assim, derrubou o governo provisório que estava e implantou o governo socialista soviético, tá bom, gente? E é isso aí, tá? E voltando assim, né, como eu tava falando antes, né, que a Rússia antes da Revolução, né, era uma economia que era sustentada, né, tinha uma elite agrária e tinha, dessa elite agrária, saíam oficiais do exército e dirigentes da Igreja Ortodoxa Russa, tá, gente? E nessa época aí, pré-Revolução Russa, a Rússia tinha a população mais pobre da Europa, tá? Muita gente abaixo da linha da pobreza, muita gente passava fome, tá? E coisa e tal, e enfim, né? Foi aí que em fevereiro, né, derrubaram o czar Nicolau, colocaram essa república provisória e aí veio os bolcheviques e derrubou essa república provisória. Mas quem eram os bolcheviques, né? Quem eram aí os bolcheviques? Bom, os bolcheviques, tá? Eles derivaram do Partido Operário Social Democrata Russo, tá? O POSDR, tá? Essa corrente aí, bolcheviques e desse partido aqui, POSDR, eles tinham as correntes mais inspiradas nos escritos de Karl Marx, tá? Karl Marx, que eu falei agora há pouquinho, tá? E
eles se alinhavam, né, com as ideias de Karl Marx, tá? Que sobre socialismo e comunismo, tá? E dentro, né, dos bolcheviques e do Partido Operário Social Democrata Russo, né, se destacaram líderes como Lenin e Trotsky, tá? Os contrários tinha os contrários aos bolcheviques, tá? Os mencheviques, tá? Os mencheviques, eles defendiam que os trabalhadores poderiam conquistar o poder normalmente, tá? Através de atividades políticas, e eles acreditavam que o movimento capitalista, né, dentro das suas contradições, dentro dessas contradições, as pessoas poderiam iniciar uma revolução, né? Meio confuso. Mas enfim, confuso, né? Porque os dos bolcheviques dá para entender, entendeu? Se você sabe mais ou menos qual é, assim, a proposta que o Karl Marx escreveu no Capital, é a proposta que os bolcheviques, né, seguiram como linha aí para fazer as revoluções da vida, né? Enfim, os bolcheviques que acabaram no poder, tá, gente? Em outubro de 1917, tá? Aí depois de um congresso que teve, né, ainda em 1917, aí assim, de 1917 até 1922 ainda não tinha a União Soviética, mas aí foi depois de um congresso, em 1922, que o Lenin resolveu, né, o Lenin que estava na frente do governo, tá, essa época, então ele resolveu criar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Socialistas Soviéticas, enfim, a URSS, tá? Ela não foi criada em 1917, ela foi criada em 1922, ali depois de uma reunião com o Lenin, né? E quais os países que foram incorporados, né, à União Soviética? Todos aqueles países que tem o ão, né? Uzbequistão, Tadiquistão, Quirguistão, Cazaquistão, Uzbequistão, todos esses dos ãos foram incorporados, tá? À União Soviética. A Geórgia, onde nasceu o Stalin, tá? Foi incorporado à União Soviética. O Azerbaijão também. O Azerbaijão era da União Soviética, tá? Armênia acho que não era, tá? Da União Soviética, mas era isso, né, gente? A Ucrânia era da União Soviética, Letônia, Estônia, Lituânia eram da União Soviética, tá? Bielorrússia era da União Soviética, então, muito, né? Tinham muitos países dentro da União Soviética, né? E tudo isso foi, né, desintegrado logo depois que o Gorbachev deixou o governo, né, lá no fim dos anos 80, início dos anos 90, não lembro quando, né, em 1991 acabou a União Soviética, né, aí vários países que estavam dentro da União Soviética voltaram a ser os ãos, né, aí desses países que eu falei aí, né, Uzbequistão, Cazaquistão, aí eles voltaram a ser originalmente os países que eram, tá? E temos aqui, né, treta de líderes também, né? Teve treta de líderes também, Trotsky e Stalin, tá? Porque Lenin morreu em 1924 e
teve uma disputa de poder, né, gente? Teve a disputa de poder aí entre Trotsky e Stalin. Você tinha expectativa de ganhar? Claro! Eu pensei que eu fosse ganhar, mas também deixa de esmola pra elas. Você tá Né? O Trotsky, ele defendia uma universalização do socialismo, tá? Integração, assim, uma conversa entre vários países e coisa e tal, né? Sobre a ideologia socialista e coisa e tal, né? Sobre o sistema socialista, tá? E o Stalin, ele defendia, assim, o fechamento, né, da União Soviética. Não, vamos ficar aqui só nesse grupinho aqui que tá bom. Aqui tá ótimo, tá ótimo. Não quero ninguém de fora aqui, não. Aí, por isso, né, acredito eu, como os que pensavam como Stalin era a maioria, então Trotsky foi expulso do partido, tá? Acho que do partido bolchevique, né? Ele foi expulso, aí ele foi morar no México, tá? Aí lá no México, ele foi assassinado a mando de Stalin, né? Mas enfim, né? E o que foi assim, né? O período da União Soviética. Por incrível que pareça, assim, né? Logo no começo aí da União Soviética, Estados Unidos não ligava muito aí, né? Para a União Soviética, tá tudo bem, tal. Foram até aliados na Segunda Guerra, quando a Segunda Guerra aconteceu, né? Coisa e tal. Teve o famoso encontro entre Stalin, foi Stalin, Churchill e o Roosevelt, né? Firmaram um acordo e coisa e tal, né? Mas aí, quando terminou a Segunda Guerra, né? É que se acirrou aí o negócio entre União Soviética e Estados Unidos, né, gente? Porque depois da guerra, aqui na Europa, tudo arrasado, né? As potências, né? Os países que eram mais fortes, aí cada um pegou seu quinhão, né? Então, Estados Unidos ficou com um quinhão, União Soviética com outro, né? Aí fica aquela disputa de território. Não, agora isso aqui é meu. Não, agora isso aqui é meu. Então, criou-se, né, essa disputa entre territórios e entre ideologias e coisa e tal, né? Cada um querendo o seu quinhão. E formou a Guerra Fria, né? A Guerra Fria era foi uma guerra assim que foi muito de blá blá blá, né? Falou assim, eu tenho não sei quantos canhões, eu tenho bomba atômica. Aí os Estados Unidos, mas eu também tenho. Se eu quiser explodir vocês amanhã, eu explodo. E coisas desse tipo, né? Um falando que tinha mais que o outro, né? E o poderio de um, tanto o poderio de um quanto o poderio de outro, demonstrado em relação a esportes, a quantos países eles conseguiam ter com eles, e coisa e tal, né? Várias tensões, né? Houve várias tensões aí entre Estados Unidos e União Soviética e coisa e tal. A tão falada bomba atômica, né? Uma bomba atômica mais potente que a que bombardeou o Japão e coisa e tal, né? E no fim, né? Houve como eu falei, né? O fim da União Soviética, né? Que voltou a ser Rússia. Mas mesmo assim, né, ainda hoje em dia, os Estados Unidos ainda se estranham um pouquinho aí com a Rússia, né, que agora está sob comando do Vladimir Putin, mas, né, os Estados Unidos também têm sempre seus novos inimigos, a China, Iraque, Irã, né, tem sempre novo inimigo para fazer, né, os Estados Unidos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né?
não tão longo assim, né? É só um apanhado histórico sobre os fatos, né? E o que eu posso dizer, gente? Quando vocês forem pesquisar sobre fatos históricos, tá? Procurem em sites sérios, tá? Sites de universidades, tá? Principalmente portais de universidades. Se vocês tiverem como ter contato com um historiador, é importante também, tá, gente? É muito importante vocês terem contato com um historiador, para não ter essas coisas de, assim, informações falsas, né? Pessoas falando coisas falsas, achismos, tá? Que nem aqui eu falei sobre o fato histórico. Aqui eu não tô falando de achismos, tá? Eu não tô falando se sistema X é bom ou sistema Y entendeu? É um fato histórico. É uma coisa histórica. Aconteceu a Revolução Russa, aconteceu, tá? Eles não utilizavam o capitalismo como modelo econômico? Não, eles utilizavam o comunismo, tá? E foram baseados no livro, os ideais, né? Essas ideias foram baseadas no livro Capital, do Karl Marx, tá? Eu não tô aqui para falar se X é bom ou se Y é bom, tá bom, gente? A única coisa que é legal da gente fazer é sempre procurar sites sérios de universidades, tá? Tem o Google Educação, que você pode procurar pesquisas de historiadores, tá? Assistir a documentários, né? Em canais como National Geographic e coisa assim, tá? Procurem checar os fatos de verdade, tá? Não caiam em conversa de zap, em portais duvidosos, tá bom, gente? E é isso, né? Nosso próximo vídeo, tá? Aí, nosso próximo vídeo vai estar recheado de lendas, né? Lendas urbanas. Sim, gente, as lendas urbanas mais famosas, né? Que circulam pelo Brasil. Então, eu vou falar de algumas lendas urbanas, antigas, novas, né? O vídeo vai ser sobre elas. E vou aqui pedir mais uma vez para vocês curtirem, compartilharem, dar joia, dislike, ativar o sininho para notificações, deixar comentários, né, para o canal, para fazer o canal crescer mais e mais, tá, gente? E vou repetir aqui também o Instagram do canal, @canaloioioi, tá bom, pessoal? E é isso, um beijo, fui! Nosso bagulho é fazer